Vamos lá, minha gente, hora de falar de responsabilidade. Qual é o Brasil que você quer de fato a partir do ano que vem? A partir de 2019? Será que é possível mudar essa esculhambação toda que a gente vive nesse momento? Que a gente está vivendo neste momento? Por que o país chegou aqui, onde chegou? E de quem depende a mudança? A resposta é uma só. Chegou aqui onde chegou por causa do povo. E pode mudar pelas mãos do povo. Aí você me diz, mas como assim? Eu não tenho responsabilidade com essa lambança toda em que o Brasil se encontra. Tem responsabilidade sim. Parte da população foi enganada, parte da população se deixou enganar e parte da população foi omissa. E aí chegaram ao poder os representantes que nós bem conhecemos. Fizeram o que quiseram e bem entenderam. Roubaram o poder do povo, escantearam o povo brasileiro, tornaram-se como faraós, escravizando o próprio povo. E o que o povo fez durante todo esse tempo? Nada. Uma reclamação aqui, outra acolá. Quando houve mobilização, ainda que pouca, houve resultado. Quando houve mobilização, houve mudança, ainda que pequena. Mas as mobilizações sempre foram pequenas, porque o povo sempre terceirizou o próprio poder. Entregou o poder que deveria ter nas mãos para outros que fizeram o que fizeram. Então depende desse mesmo povo retomar o poder e a responsabilidade. É o povo que tem que dizer para onde um governo deve ir. É o povo que tem que dar as orientações para o governo. É o povo que tem que dar ordens para vereadores, deputados, presidentes, governadores e prefeitos. Para senadores. Para todos aqueles que representam o povo, se representam o povo, tem que fazer o que o povo quer e não o contrário. Ora, minha gente, o ex-presidente americano Ronald Reagan já dizia sabiamente que o povo é o motorista e o governo é um carro. É o motorista que diz para onde o carro deve ir, para que lado ele vai, qual é a velocidade que vai, e não o contrário. Se o povo não decide, se o povo não assume o volante do carro, aí o carro fica desgovernado. É exatamente o que acontece hoje com o Brasil. Nós estamos desgovernados, vivemos um desgoverno depois do outro. É um desgoverno absoluto. Absoluto. Nós precisamos ser livres. Livres e resgatarmos o poder nas mãos. Só assim a gente vai conseguir fazer a diferença. Ora, minha gente, o que nós vivemos hoje é um estado gigantesco, eu tô careca de falar isso para você. Um estado que chegou como uma grande mãe, isso tudo foi trabalhado de forma cultural na cabeça das pessoas. E a grande mãezona chegou, criando cada vez mais regras, cada vez mais regulamentações, cobrando cada vez mais caro por isso, são os impostos e tributos, colocando os donos do estado como os todo-poderosos e criando uma série de direitos. Direitos adquiridos contra quem? Algumas classes têm direitos. Contra quem? Contra nós, que pagamos as contas. Todo o direito que é adquirido contra alguém. Minha gente, hoje todos acham natural o governo confiscar o nosso dinheiro num volume absurdo, roubar o nosso direito de escolha, levar o nosso dinheiro, levar a nossa liberdade. Tá errado. Tá tudo errado. Há anos eu estou aqui falando sobre isso, lutando contra isso, dizendo em alto e bom som, está errado, isso tem que mudar. E de quem depende isso? Depende do povo, depende do cidadão, depende de mim e de você. Eu, antes de mais nada, antes de ser jornalista, política, escritora, qualquer coisa que seja, eu sou cidadã, povo. Um povo organizado, minha gente, pode fazer um milagre. Entenda que nenhum de nós jamais terá liberdade de fato, nenhum. Com esses governos agindo, como eu disse, feito faraós, escravizando direta e indiretamente este povo aqui. Não há liberdade para uma nação sem um Estado limitado. Ponto. Não há liberdade para uma nação quando governos se acham acima de tudo e de todos. Não há liberdade para uma nação quando os estados são
tão gigantescos que é preciso tirar literalmente o pão da boca do povo para sustentar esse Estado. Não existe liberdade nisso, minha gente. Não existe. Isso é escravidão. Quanto maior o governo de um povo, menos liberdade esse mesmo povo tem. Então a lógica inversa funciona. Quanto menor o governo, maior liberdade um povo tem. É simples assim. Então não venham me dizer que o Brasil é realmente livre, porque não é. Não é realmente livre. É uma falsa sensação que nós temos de liberdade. O que você escolhe? Vamos lá, diz pra mim. Fala pra mim, o que você escolhe? Qual foi a lei que você de fato escolheu? Qual foi a decisão de política pública que você de fato escolheu? Qual foi o rumo de um país, da nação que você de fato escolheu? Nem político a gente escolhe direito. Porque a gente não pode escolher o político que nós queremos. Tem uma lista prévia que os partidos mandam, tem legenda, não tem legenda, aí nos enfiam uma lista goela abaixo dentre aqueles que estão nessa lista que a gente pode escolher. Nem isso a gente pode escolher direito. E aí vem me dizer que a liberdade é total, irrestrita e absoluta? Não é. Mentira. Nós temos que resgatar a nossa liberdade. Nós temos que resgatar o direito de escolha. E, aliás, liberdade é uma das bandeiras que eu vou defender com afinco e mostrar para você quem são os candidatos que de fato defendem essa bandeira. Quem não defende a bandeira da liberdade é um salafrário por essência. Não interessa o que diga. Qualquer político pode falar qualquer coisa. E há uma diferença gigantesca entre falar e agir. Todos podem mentir. E saibam que eles mentem. Ah, minha gente, eles mentem. Portanto, eu vou apresentar bandeiras. Bandeiras que façam a diferença para o nosso povo, para a nossa nação, para a redução do Estado, para o resgate da liberdade, para o resgate do poder que o povo tem que ter nas mãos. Não abra mão do poder que é seu. Não delegue o poder que é seu. Não terceirize o poder que é seu. Não deixe que roube o poder que é seu. Essas bandeiras serão apresentadas aos candidatos que buscam o seu voto. Eu quero ver quem serão os honestos e decentes de fato. Quem serão aqueles que vão assumir, assinar, registrar os compromissos em documento, além de ficar falando igual um papagaio para tentar te enganar. Os honestos serão expostos positivamente. Os desonestos também serão expostos. Claro que não positivamente. Vamos juntos, minha gente, por um Brasil decente. Vamos lutar pelo resgate do nosso Brasil, pelo resgate da nossa liberdade. Eu, Joyce Hasselman, estou nessa luta e vou ajudar você a resgatar sua liberdade. Vamos que vamos.